O vídeo de hoje é sobre como eu aprendi a dizer não, qual foi a importância disso para mim, e eu trouxe para vocês algumas dicas de coisas que eu usei para ajudar nessa dificuldade que eu tenho. Então eu sempre fui uma pessoa que tinha o costume de dizer sim para tudo, aquele sim automático. Todo pedido que me era feito, eu nem pensava muito, na verdade, mal esperava a pessoa terminar a frase e eu já dizia que sim. Eram pedidos na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, entre a família, tudo que me pediam, eu nem pensava muito, falava, não, eu faço, eu vou, eu quero. Então sempre foi uma coisa que teve enraizada no meu comportamento. Era para mim um sentimento de que como a pessoa não pudesse esperar 2 segundos para ouvir a resposta, ou eu mesmo não conseguia esperar um tempinho para dar aquela resposta. Era sempre uma questão de urgência em responder da forma que eu achava que a pessoa queria ouvir, que era dizendo sim ao pedido dela. E eu sempre fui assim desde a infância, em todos os ambientes. Então eu dizia não só sim para as pessoas que eu gostava, por exemplo, da família, mas também para fora. Até na escola, com pessoas que eu nem conhecia direito, eu tinha esse costume. Para professores, depois evoluiu, né, para o trabalho também. Eu sempre dizia sim, mesmo sabendo que muitas vezes eu não ia conseguir cumprir todas as demandas que estavam me colocando. Muitas vezes eu dizia sim para coisas que eu não queria fazer. Por exemplo, coisas bobas, tipo fazer alguma coisa com algum amigo, alguma amiga. Eu não queria fazer, mas eu dizia sim mesmo assim. No trabalho, se tinha uma coisa que eu sabia que não daria tempo de eu fazer, eu falava que sim. Então não cabia para mim dizer não. Ai, não, eu não posso, eu não quero, simplesmente eu não gosto de fazer isso. Não tinha essa opção. Era sim para absolutamente tudo. Hoje eu vejo que no meu caso, esse dizer sim para tudo sempre foi uma questão de querer agradar as pessoas, de fazer com que as pessoas gostassem de mim. Então, é como se eu dissesse sim, eu estaria agradando a pessoa. Então, a única possibilidade de eu ter um resultado positivo daquela situação era se eu dissesse sim para a pessoa. Essa necessidade muito grande de agradar. E a segunda coisa que eu percebo também é que eu sempre fugi dos confrontos, dos conflitos. Então, para não gerar conflito, se uma pessoa me fazia um pedido, se eu dizia sim, depois eu me virava em como fazer aquilo. Mas o importante era não gerar conflito nenhum. Só que, claro, vocês podem imaginar que essa situação não era nada saudável. Várias vezes eu assumi coisas que eu não tive tempo de fazer, que eu não consegui fazer, que eu não fiz bem feito, que eu não queria fazer. E eram tanto coisas sérias, como o trabalho, faculdade, mas também como coisas bobas, entre amigos, irmãs, por exemplo. Então eu não me limitava a questões sérias ou não, ou questões de relacionamentos íntimos ou não. Era geral. E hoje é claro para mim que tudo isso era uma necessidade de aceitação que eu tinha. Porque se eu estava agradando as pessoas, se eu fazia o que as pessoas queriam, logo elas gostavam de mim, logo eu era aceita pelas pessoas. Então não tem como dizer que não era isso. Até hoje eu fico pensando, vou fazer isso porque eu quero que gostem de mim ou porque eu realmente quero. Eu acredito que muitas pessoas devem se sentir assim, porque é uma coisa bem comum. Eu converso com outras pessoas, elas têm a mesma dificuldade, e isso fazia com que eu ficasse meio viciada naquela recompensa que era agradar a pessoa. Só que o que passou a acontecer depois na vida adulta é que a gente sabe que dizer sim para tudo ainda assim pode ser que você gere conflitos, que haja conflitos entre as pessoas, mesmo você dizendo sim para tudo, pode ser que você não agrade algumas pessoas. Então, com o tempo, eu fui vendo como esse comportamento não era sustentável. Eu percebi que não adiantava eu fazer mais para que as pessoas gostassem mais de mim. Ou seja, o fazer as coisas não é o que faria as pessoas gostarem de mim. O que faria as pessoas gostarem de mim é pelo quem eu sou. E independente do que eu fazia ou não, pode ser que eu, tentando agradar uma pessoa, fazendo tudo o que ela queria, ainda assim ela não fosse gostar de mim, ainda assim ela não fosse se agradar. E quando eu identifiquei essa dificuldade, mas isso já com 25 anos ou mais, li aquele livro A Síndrome da Boazinha. Esse livro recomendo muito, até se eu achar o link eu vou colocar aqui embaixo. Foi um livro que me ajudou muito, que me fez entender como eu precisava dessa necessidade, como eu buscava por essa aprovação. E com isso eu fui percebendo outras coisas, que enquanto eu tentava agradar todas as pessoas, eu deixava de agradar a Deus, por exemplo. A minha busca era agradar fulano, agradar ciclano e não estava buscando agradar a Deus, que é o que eu realmente deveria buscar. Foi aí que eu entendi que aprender a dizer não ia me proteger. Me proteger porque eu ia criar limites para as pessoas. Porque quando você acaba dizendo sim para tudo, as pessoas elas vão sempre indo no teu máximo. Então se diz sim para uma coisa, não, eu faço sim para outra, e as pessoas vão forçando, às vezes não por mal também,
mas elas vão testando o teu limite. E se você não coloca os teus limites, a pessoa vai indo. Ah, Tainá, você pode vir aqui amanhã? Posso. Ah, pode vir depois da manhã? Pode vir aqui de meio-dia? Pode. Entende? A pessoa vai testando o teu limite. Até o momento que você fala, não, eu só posso vir aqui uma vez por semana. Cabia a você, cabia a minha, pôr o limite até onde a pessoa poderia ir. E foram tantas situações que eu me lembro que eu disse sim e depois me arrependi. Na igreja, por exemplo, às vezes eu assumia algumas responsabilidades que eu sabia que eu não queria fazer, sabia que eu não era boa, sabia que aquilo não era pra mim, eu falava que sim. Quando eu me via naquela situação, depois que eu tinha falado sim, me vinha um sentimento tão ruim de, meu Deus, por que eu tô fazendo isso de novo? De, de não me amar mesmo, de me odiar por ter feito aquilo. Várias situações que eu acabei dizendo sim na faculdade, ah, faz tal coisa pra mim. Eu, quando tava na hora de desempenhar aquela função, de fazer aquela coisa, eu me martirizava. Por que que eu aceitei? Por que que eu fiz isso? Eu sabia que eu não queria fazer, eu sabia que não era boa. Dizer não para as pessoas vai te proteger de você não ir além de limites que você não quer. Porque a gente tem limites de coisas que a gente não quer fazer, que a gente não gosta, que a gente não é bom. Não tô falando que você vai dizer não para tudo. Várias coisas que inicialmente eu não quis fazer, eu acabei fazendo e gostei. Mas a gente sabe que tem aquelas coisas exatamente que você não pode se comprometer. Um exemplo típico, eu sei que eu não tenho tempo para acrescentar mais nada na minha agenda da semana, que eu não posso encaixar mais nenhuma atividade. Ainda assim, eu vou lá e encaixo mais uma atividade. A atividade vai sair mal feita, eu vou fazer de mau gosto. Então eu sei que eu tenho esse limite de tempo, por exemplo, e acabo assumindo coisas que eu não deveria mesmo assim. E o que passou a acontecer então na vida adulta foi que, mesmo dizendo sim para todo mundo, eu comecei a perceber que as pessoas ainda não se agradavam de tudo que eu fazia. Às vezes as pessoas não gostavam de mim, mesmo eu dizendo sim para tudo. E às vezes, principalmente no trabalho, eu não era tratada tão bem quanto era a minha expectativa, mesmo que eu falasse sim para a pessoa. Quando eu percebi isso, nossa, eu disse sim para aquela pessoa, eu fiz tudo o que ela quis, mas mesmo assim ela tá me tratando mal, ela não gosta de mim. Por quê? Ah, vou ficar forçando, vou dizer sim até que ela goste. Não funciona assim. Às vezes a pessoa simplesmente não vai gostar de você, vai tratar você mal, porque ela é assim e não depende de nada de você. Dizia sim para tentar controlar aquela situação, porque na minha cabeça o raciocínio era: vou dizer sim, vou agradar, a pessoa vai gostar de mim. Eu tentava controlar a situação dentro daquela expectativa que eu tinha. Por isso eu acabava muitas vezes frustrada. E foi aí que eu entendi que dizer não é uma habilidade que eu poderia desenvolver. Eu olhava para as pessoas que falavam, conseguiam se livrar das situações, e eu pensava, nossa, por que que eu não consigo fazer isso? O que que eu posso fazer para ser assim também, para ter coragem, para conseguir dizer não para as pessoas sem peso na consciência? E foi aí que eu comecei a usar umas frases, depois da leitura do livro, da Boazinha, eu comecei a usar umas frases. E eu até escrevi elas aqui porque eu tinha realmente elas escritas numa agenda. Então eu levava a agenda para o trabalho, eu abria a agenda, estava escrita essas frases. Se eu ia montar, por exemplo, minha rotina da semana, eu lia essas frases, que eram frases que me ajudavam a não dizer sim de cara, entende? Que me davam um tempo para que eu pensasse no que eu ia falar. Eu vou falar essas frases para você porque eu acho que pode te ajudar, porque igual me ajudou. Eu realmente decorei essas frases. Então, antes de eu responder no WhatsApp alguma coisa, quando eu ia responder um áudio, alguma coisa, eu olhava para essas frases e eu pensava qual que eu posso usar que se encaixe na minha situação, que se encaixe nessa conversa, que se encaixe nessa coisa que eu não quero fazer ou que eu não posso fazer. Primeira frase: vou conferir na minha agenda e te respondo depois. Principalmente no caso quando você não tem tempo para fazer aquilo. Segunda frase: eu preciso de um tempo para pensar. Depois eu vou te retornar. Vou verificar, terceira, vou verificar se consigo fazer isso. E te aviso assim que puder. Ou seja, tá dando a entender essas três frases para a pessoa que você tem uma agenda, você tem uma programação, você tem compromissos e você não pode responder aquilo na hora. Você precisa realmente de um tempo para pensar. Quarta, não posso dar uma resposta agora, mas mais tarde eu te retorno. Você não precisa explicar por que você não pode. Você vai falar, olha, eu não posso te responder agora, eu não posso te confirmar agora, mais tarde eu vou te responder. 5. Eu não sei se eu terei tempo de fazer isso. Eu preciso avaliar com calma antes de te responder. Entende? Você está falando para a pessoa que você tem os seus compromissos, você tem as suas condições, você tem os seus limites. E não é que você não vai responder ela, mas você precisa de um tempo, precisa avaliar, precisa ver se você pode fazer aquilo. O que ficou muito claro para mim aqui sempre foi: eu não posso deixar de responder a pessoa, isso eu acho falta de respeito.
Então, não deixe de responder aquela pessoa, mas não quer dizer que você precisa responder assim que ela termina a frase, assim que ela termina o pedido. E é claro que essas frases é muito mais fácil a gente usar no áudio, numa forma escrita, respondendo uma mensagem. E vai ser principalmente quando você estiver de cara com a pessoa, numa conversa mesmo, que vai ser mais difícil você resistir e usar essas frases e usar esse tipo de resposta. Mas ainda assim, eu acredito que é uma habilidade, que é um treino que você vai fazer e uma hora essas frases vão começar a sair naturalmente, entende? Claro, é ótimo você imaginar que você vai falar uma frase dessas e a pessoa não vai te responder nada. Vai falar, beleza, eu espero você. Mas o que acontece na prática é que a pessoa, sabendo que o teu comportamento geralmente é dizer sim para tudo, ela vai insistir. Pode acreditar, ela vai insistir, ela vai repetir, às vezes, o mesmo pedido, a mesma pergunta, ou ela ainda vai choramingar, vai falar: ah, eu preciso da tua resposta agora, eu preciso muito que você faça isso, e vai fazer com que você acabe cedendo. Mas o que eu aprendi foi, se você tem uma pessoa que tem esse comportamento, que ela insiste, que ela tenta ir além do teu limite, mesmo você se posicionando, o que você vai fazer é simplesmente repetir a frase de novo, até que ela entenda, que ela sinta aquele clima que você realmente precisa de tempo. Seja sincero com a pessoa. Explique por que você não pode responder. Olha, eu quero assumir essa responsabilidade somente se eu puder fazer de uma forma bem feita, por isso que eu não consigo te responder agora. Eu preciso de um tempo. Geralmente a pessoa, quando você repetir essa segunda vez, ela vai parar de insistir. E às vezes a pessoa não faz isso por mal, mas é que como você tinha um comportamento que você dizia sim para tudo, é natural que ela estranhe as primeiras vezes que você comece a dizer não. As pessoas vão começar a estranhar as suas respostas negativas, mas fique firme, coloque e comece a estabelecer os seus limites de alguma forma. Uma dica de uma coisa que eu fiz é ter uma lista das pessoas e situações que eu acabava cedendo muito. Então você sabe na tua rotina que aonde são os lugares que você vai receber muitos pedidos, muitas demandas, é no trabalho, na igreja, na família. E você sabe que tem pessoas específicas que sempre te pedem coisas, que estão usando do teu tempo, que às vezes você não tem para dispor para elas. Então você vai listar tanto essas situações quanto essas pessoas, porque quando você receber um pedido delas, você já vai ficar atento. Olha, eu realmente posso fazer isso, né? Você vai pensar, eu posso fazer, eu posso assumir isso, eu consigo fazer isso. Você vai perceber que tem um padrão de situações e pessoas que você tem esse comportamento de querer sempre agradar. Percebendo esse padrão, você pode treinar justamente com essas pessoas essa habilidade de dizer não. O que eu percebi depois desse treino, e ainda tenho percebido porque é uma coisa que eu sempre estou fazendo, é que é possível você dizer não de forma educada. E sabe o que vai acontecer quando você começar a dizer não? Nada. As pessoas vão atrás de outras pessoas para fazerem as coisas, ela mesma vai fazer. É só você começar a quebrar aquele teu comportamento de fazer tudo para todo mundo. Esse exercício que ainda faço porque é uma coisa do meu comportamento, querer agradar através de fazer coisas para as pessoas. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gosta desse tipo de assunto, curte o vídeo e já se inscreve no canal.